Fala, meus amigos! Esse é o vídeo do canal Ciência Todo Dia e o tema é: o que as bets fazem com o seu cérebro? Esse vídeo aqui foi um tapa na minha cara e com certeza vai ser um tapa na sua. Então assista até o final que ele vai te falar o ouro ali da manipulação que as casas utilizam para conseguir arrancar o dinheiro dos apostadores. E quem assistir até o final, eu vou revelar o ouro para você das apostas esportivas. Então acompanhe. Eu quero começar esse vídeo com um alerta bem direto. Você vai perder dinheiro com apostas. E não só vai, como talvez já perdeu. Mais de 1 milhão de brasileiros estão endividados por conta de apostas online. Desculpa a sinceridade, eu não quero que pareça que eu tô torcendo contra você, mas é que isso é um fato. As casas de apostas foram feitas para ganhar dinheiro. E esse dinheiro vem do bolso dos jogadores. Do seu bolso. Eu sempre falo isso, as casas de apostas são empresas que visam ter lucro, então elas vão utilizar mecanismos que facilitam delas conseguir ganhar o seu dinheiro. No curto prazo, em uma aposta ou outra, você até pode ganhar algumas vezes. Mas é justamente isso que vai fazer com que no longo prazo, depois de muitas apostas, você acabe ficando no prejuízo. Existem inclusive explicações matemáticas que embasam isso que eu tô falando, e eu vou mostrar nesse vídeo. E é muito importante que você entenda isso, e se possível mande esse vídeo para mais pessoas, porque o Brasil está vivendo uma verdadeira epidemia das bets. Você já deve ter reparado isso. Hoje em dia na televisão parece que todas as propagandas são de casas de apostas. A maioria dos times de futebol e até os próprios campeonatos são patrocinados por algumas delas. Na internet, então. Ó, esquece, casas de apostas estão super hypadas aqui no Brasil, isso é fato. Eles estão contratando influenciadores, estão aí patrocinando os clubes, então assim, tem patrocínio para tudo quanto é canto de casa de aposta, então praticamente virou febre aqui no Brasil e olha, eles estão com carvão. Eles viram que aqui o mercado brasileiro tem muito apostador, é o maior mercado assim para bets aqui, é o Brasil, superando até os Estados Unidos, né, em relação a percas, utilização de sites e tudo mais, né? Então, nem se fala. Muitos influenciadores pararam de produzir conteúdo pra ficar só divulgando bets, cassinos online e jogos como o do Tigrinho. Mas se eu ficasse só na parte matemática, que já deveria ser suficiente, ainda assim você perderia dinheiro com as apostas. Porque muito além de números, nesse vídeo eu quero detalhar o que os jogos fazem com o seu cérebro. Eu disse que o Brasil vive uma epidemia de bets, e isso não é só uma figura de linguagem. A disseminação das apostas no Brasil é rápida como um vírus, e elas também podem fazer mal à sua saúde e ao seu bolso. Basta olhar algumas notícias que saíram na mídia recentemente, nos mais diversos veículos, só para ter uma noção do tamanho do estrago. Brasileiros perdem 24 bilhões de reais em apostas online por ano. Ou, apostas online levaram mais de 1 milhão e 300 mil brasileiros ao endividamento. E até mesmo, beneficiários do Bolsa Família enviaram 3 bilhões de reais para bets em um mês. Vou te falar, isso daqui é sacanagem. Isso aqui é sacanagem. Pessoas aí pegando dinheiro do Bolsa Família para apostar em bet. Ou seja, até mesmo quem depende de um programa de transferência de renda para sobreviver está comprometendo o próprio orçamento com apostas. Em outras palavras, o dinheiro está saindo do bolso de brasileiros pobres e indo para cofres de empresas multimilionárias, que normalmente inclusive são de outros países. Muita gente pode pensar que, isso é problema delas, ninguém está sendo obrigado a jogar. E é verdade, as pessoas podem não estar sendo obrigadas a jogar, mas elas estão sendo viciadas sem perceber. Em um mundo ideal, ninguém ia cair no marketing de bets. Mas nós não vivemos nesse mundo. Além do mais, o estrago causado pela epidemia das bets não compromete só os indivíduos, mas a sociedade como um todo. O valor que os brasileiros perdem com as bets já equivale a 0,22% do nosso PIB, e esse número cresce cada vez mais. Ou seja, esse é um problema grande no presente e que tende a piorar daqui pra frente. O futuro do nosso país pode ser comprometido pelas apostas. Quer mais uma prova disso? Esse estudo mostra que 35% dos brasileiros interessados em começar uma faculdade nesse ano dizem que não iniciaram o curso porque comprometeram o dinheiro com as apostas. E um povo sem estudo pode ser presa fácil de armadilhas que supostamente rendem dinheiro fácil, como as próprias apostas. Ou seja, a gente está preso em um loop. As pessoas apostam mais e aí tendem a estudar menos. E com isso tendem a apostar mais e estudar menos. Enfim, é preciso interromper esse ciclo. E a melhor forma de fazer isso é através da educação. Por isso eu vou explicar a partir de agora como funcionam as casas de apostas e por que, no final das contas, você vai perder dinheiro com elas. E aí eu peço para que você compartilhe esse vídeo, especialmente com aquele seu amigo que é viciado em apostas e acha que vai ficar rico da noite pro dia. Agora sim, nós vamos começar a entender o que as bets fazem com o seu cérebro. Bem, antes de mais nada, primeiro preciso diferenciar jogos de azar e apostas esportivas. Os jogos de azar são aqueles que dependem exclusivamente da sorte, ou como o nome diz, do azar. O jogador só gira uma roleta ou roda um caça-níquel e torce. É mais ou menos como acontece nos cassinos de verdade, em que não tem praticamente. Esse adendo aí dos jogos de azar, quando veio pro Brasil, né, veio camuflado ali, né? Então veio esses tigrinho, veio o foguetinho, que não sei o que, é jogo de azar. Ou você tem a sorte de bater ali a sua sorte, tu ganhar, ou não.
jogo de azar. Então veio muito disfarçado aí, muitos influenciadores, ó, botaram carvão no bolso, indicando esses jogos de azar. De nada que o apostador possa fazer para vencer a casa. Praticamente. Porque pelo menos em um jogo específico, até existe uma técnica que eu vou citar daqui a pouco que aumenta as chances de vitória. Espero que os donos de cassinos de Las Vegas não estejam vendo esse vídeo. Mas no caso dos cassinos virtuais, os tigrinhos da vida, não existe nenhuma transparência. Para ganhar o dinheiro, normalmente é preciso sortear 3 símbolos iguais em sequência. Mas ninguém sabe direito como é o algoritmo desses jogos. O programador pode ter desenvolvido um código para que nunca saia uma sequência de 3 símbolos iguais. Ou que, sei lá, saia apenas uma a cada 1000 vezes. Só para que de vez em quando alguém ganhe e faça propaganda de que ganhou por aí. Ou ainda pode programar para que o apostador bata sempre na trave. Ou seja, para que sempre saiam 2 símbolos iguais. E aí a pessoa pensa, putz, quase, só faltou um. E aí ela aposta de novo e de novo e de novo, mas no final das contas, ela nunca vai ganhar. E se ganhar, talvez isso foi programado para fazer a pessoa acreditar que ganhar é possível e apostar ainda mais. O fato é que esse tipo de jogo tem tudo para ser um golpe. O jogador não tem como saber qual é o mecanismo que leva à premiação. E aí muita gente pode pensar, então as apostas esportivas são diferentes. Afinal, elas são atreladas a um evento externo, como uma partida de futebol. Então não existe a possibilidade de golpe. Mas não é bem assim. Infelizmente, quase tudo que envolve seres humanos é passível de ser fraudado. E com as apostas esportivas não é diferente. Mais uma vez, basta a gente olhar algumas manchetes frequentes nos jornais. De tempos em tempos, a polícia descobre esquemas ilegais, como times que perderam de propósito para manipular apostas. E às vezes nem é preciso combinar com a equipe toda. Como revelado pela Operação Penalidade Máxima, alguns atletas receberam centenas de milhares de reais para fazer um pênalti ou receber um cartão amarelo, e com isso fraudar uma aposta de que isso aconteceria no jogo. E aí você, que não tem nada a ver com o esquema ilegal, pode acabar sendo vítima e perdendo seu dinheiro. Mas por um exercício de imaginação... Assim como tem gente que pode ser prejudicada, tem gente que pode ser beneficiada. Então, às vezes, um time entrega um jogo ali de propósito, né? E você não, muitas das vezes não sabe disso. E acaba ali pô, tu apostou tal resultado, só que esse resultado não vai acontecer porque esse time já está entregue, né? Então é bem complicada essa situação aqui e espero que não se expanda mais, né? Porque até chegou na Série A do futebol brasileiro. Vamos supor que não existam falcatruas. Se não houver nenhum tipo de esquema ilegal e todos os jogos forem decididos realmente na base da honestidade, será que, nesse caso, dá pra ganhar dinheiro com as apostas? Pra te responder isso, vamos entender exatamente como funciona uma aposta esportiva. Tudo começa quando uma casa abre apostas, por exemplo, para uma partida de futebol entre o time A e o time B. Essa casa calcula quais são as chances de cada time vencer a partida, ou do jogo terminar empatado. Eles têm especialistas esportivos e estatísticos que fazem esses cálculos com a ajuda de programas de computador. Esses programas levam em conta uma série de fatores, que vão desde o desempenho recente dos times, as condições físicas dos atletas, o histórico de resultados no estádio em que vai acontecer a partida, até o retrospecto das equipes em determinadas condições climáticas. Enfim, uma infinidade de informações é utilizada para descobrir qual é a chance de cada equipe ser a vencedora. E com base nisso, eles calculam as chamadas odds. A odd é o fator de multiplicação do dinheiro apostado em caso de acerto. Ou seja, uma odd de 1,5 significa que, caso você vença, o valor apostado vai ser multiplicado por 1,5. Então, se você apostar R$1.000 em um resultado de odd 1,5, você pode receber R$1.500. Os 1.000 que você apostou, mais R$500 de prêmio. Quanto mais provável um resultado acontecer, menor vai ser a odd. E quanto menos provável, maior vai ser a odd. Em outras palavras, como tudo na vida, quanto maior o risco, maior o prêmio. Mas e como é feito exatamente esse cálculo das odds? Vamos voltar para o exemplo da partida entre o time A e o time B. Vamos supor que os especialistas da casa de apostas, ao analisar todas aquelas variáveis que eu citei agora há pouco, consideram que o time A é o grande favorito e ele tem 90% de chance de vencer o jogo. Para calcular a odd, é só dividir 100 pela porcentagem de chance de vitória. Ou seja, 100 dividido por 90, o que dá igual a mais ou menos 1,11. Então, nesse caso, teoricamente, a odd vai ser de 1,11. Guarda bem esse teoricamente, que daqui a pouco eu vou explicar por quê. O fato é que, com esse conceito, a gente consegue entender quais são as probabilidades de qualquer resultado esportivo acontecer na opinião de uma casa de apostas. É só fazer o cálculo inverso. Se você vê que uma determinada odd é de 1,11, isso quer dizer que, para os especialistas daquela casa, a chance de esse resultado acontecer é de 90%. E isso é possível não só numa partida que envolva apenas 2 times, mas até em um torneio inteiro. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro possui 20 times, e antes mesmo dele começar, já é possível apostar qual clube você acha que vai ser campeão. Os grandes times, que têm os melhores jogadores, costumam oferecer odds muito baixas, porque eles são favoritos. Já os azarões, que são aqueles times que ninguém bota muita fé, oferecem odds altíssimas, às vezes de até 500.
Ou seja, se alguém apostar R$1.000 nesse time e der a sorte de ele ser campeão, a pessoa pode faturar até R$500 mil. Inclusive, isso faz com que muita gente pense, caramba, se isso acontecer, a casa de apostas vai à falência. Mas aqui entra a genialidade de distribuir as odds com esse sistema. O objetivo é que as apostas recebidas pela casa sejam espalhadas de forma uniforme entre todos os resultados possíveis. Então, com 20 times em jogo, mesmo que um time quase sem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, como o Vasco, ganhar, a casa de aposta ainda... O cara utilizar o Vasco é sacanagem. Tem vários times aí para dar como exemplo, Juventude, enfim. Ele utilizar logo o Vasco, mas vamos lá. lucra com apostas nos outros 19 times. Um valor que é muito mais alto do que eles vão ter que pagar para os vencedores. Essa é a regra número 1 de qualquer tipo de jogo. A casa nunca perde. Seja qual for o resultado. Cara, ele tocou num ponto interessante, a casa nunca perde. Você pode ganhar dinheiro ali apostando, realmente. Só que ela nunca perde, porque ela sempre equilibra a balança. As casas de apostas são empresas que precisam ter lucro. Então, elas equilibram a balança, tá? Então, assim, ela vê que determinado pessoal tá apostando aqui, ela aumenta a odd aqui, essa odd diminui, assim vai. E tem uma coisa que ela utiliza, que não sei se ele vai citar no vídeo, que é a famosa liquidez do evento. Então, assim, nessa liquidez do evento, é aquilo, né? Você aposta 500, só que a casa não deixa tu apostar 500. Ela segura ali a sua stake para 300 e pouco, entendeu? 200. Isso acontece muito, chamamos de liquidez do evento. Ou seja, ela vai equilibrando quanto as pessoas podem estar apostando para sempre manter essa balança equilibrada ali. E elas lucram na diferença das odds. Então, a cada aposta ali que ela colocar, elas lucram em média de 5 a 15% ali sobre a aposta mesmo. Então, assim, a pessoa pode apostar à vontade, ela sempre vai equilibrando. Tanto as odds, tanto quanto a pessoa pode apostar. Então, a casa sempre ganha, sempre, sempre. E quando ela vê que você está começando a ganhar muito, com muita frequência, o que ela faz? Te limita. A casa vai ganhar dinheiro, porque tudo que foi pago pelos perdedores vai bancar a fortuna recebida pelos ganhadores. E ainda vai sobrar uma margem para a casa de apostas. Essa margem é o chamado Vigorish, ou Juice, e é daqui que vem o lucro das casas. Lembra quando eu falei que se um time tem 90% de chance de ganhar, teoricamente a odd seria 1,11, mas só teoricamente? Pois é. Na prática, a odd acaba sendo um pouco menor. Eu vou dar um exemplo que vai deixar isso mais fácil de entender. Imagine que você vai apostar na grande final da Copa do Mundo, de cara ou coroa. Aí sim, uma competição extremamente empolgante. Nesse caso, existe 50% de chance de dar cara e 50% de dar coroa. Então a odd deveria ser de 2 para cada lado. Deveria, mas não vai ser. Na prática, as casas vão colocar uma odd de mais ou menos 1,9 para cada lado. E o valor dessa diferença é o dinheiro que fica para elas. Eu tô falando que a casa nunca perde. Mas tudo bem, vamos considerar que você não se importa que a casa sempre ganhe dinheiro, desde que você também sempre ganhe. Será que existe alguma estratégia para ter sucesso garantido? Então, como eu falei no início do vídeo, para ganhar uma ou outra aposta não é tão difícil assim, é só ter um pouco de sorte. Mas e para ter um ganho sustentável no longo prazo e viver apenas do lucro de apostas? Nesse caso, existem algumas estratégias possíveis, e eu já adianto que nenhuma delas dá muito certo. Uma delas... Sim, tem algumas estratégias que é possível você ter o lucro a longo prazo. Aqui, na minha empresa, chamada RD King, a gente consegue ter estratégias no mercado do trade esportivo onde você lucra sem depender da sorte. Que é o Surebet, o Cash Out e o Value Tips. São 3 excelentes estratégias. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo, se você tiver interesse. No Surebet, você não corre o risco de perder o seu dinheiro. Você aposta em todas as possibilidades do evento. Por exemplo, o jogo entre Real Madrid e Barcelona. Numa casa você aposta na vitória do Real Madrid e na outra do Barcelona no empate, justamente se aproveitando dessas precificações de odds das casas de apostas. Já o cash out a gente lucra antes do evento começar, então assim, a partida vai acontecer amanhã e hoje mesmo você está lucrando ali antes da partida começar utilizando a Bet365. Já o valor tips a gente lucra com odds de valor, então a gente pega odds valorizadas, lucrando ali sempre com o valor da operação a longo prazo. Tem green e tem red, tá? Só que, por exemplo, vai jogar Real Madrid versus Alavés. A odd para o Real Madrid vencer seria ali de 1,50, vamos botar. Só que o nosso software consegue identificar a melhor odd possível. Ele utiliza várias casas e vamos supor que numa casa ele achou uma odd 1,90. Então, assim, é absurdo você pegar uma odd 1,90 para o Real Madrid vencer o Alavés. Mas se você pegar 10 entradas assim, você vai ter o lucro a longo prazo, vai ter constância. Então o Real Madrid vai, de repente, ganhar 9 e empatar uma. Você vai lucrar 9, entendeu?
é apostar sempre nos favoritos. Você pode abrir o site de apostas e procurar só os jogos em que um time é muito melhor do que o adversário, tipo o líder do campeonato contra o lanterninha. Por ser um resultado bem previsível, a odd vai ser muito baixa. Por exemplo, 1,1. Então se você apostar R$1.000, vai ter um retorno de R$1.100. Acontece que essa estratégia não é sustentável no longo prazo, porque os lucros vão ser sempre muito baixos. Você vai multiplicar o seu valor de pouquinho em pouquinho, e basta que aconteça uma zebra, ou seja, que o time azarado ganhe uma única vez, o que alguma hora naturalmente vai acontecer, e pronto, todo o seu lucro vai por água abaixo. Fazer o contrário e apostar sempre no azarão é pior ainda. A odd realmente vai ser bem mais alta, tipo 5. Então uma aposta de R$1.000 poderia dar um retorno de R$5.000. E você até pode dar sorte de ganhar uma ou duas vezes, mas é impossível que isso se repita durante muitas e muitas vezes. Alguma hora você vai perder a aposta e todo o dinheiro acumulado vai embora. E isso acontece por causa de um conceito conhecido como a lei dos grandes números. Ela diz que quanto mais uma experiência for repetida, maior é a tendência de que o resultado dela se aproxime do valor esperado. Vamos voltar pro exemplo do cara ou coroa. 50% de chance de cair cara, 50% de chance de cair coroa. Se você jogar a moeda 2 vezes, é super possível que dê cara 2 vezes. Se jogar 3, 4 e até 5, pode ser que continue dando cara em 100% das vezes, porque foram poucos lançamentos. Mas depois de jogar tipo 10.000 vezes, a tendência é que a média se estabilize em 50% para cada lado. E também que o seu braço fique bem dolorido, então não tente fazer isso em casa. Ou seja, no caso das bets, pode até ser que em poucas tentativas você dê sorte e consiga lucrar uma grana. Mas no longo prazo, pela lei dos grandes números, a tendência é que você perca dinheiro. Por isso não dá para apostar sempre nas odds mais baixas nem nas odds mais altas. É preciso encontrar o equilíbrio perfeito, a proporção exata em que você sempre ganhe mais do que perca. E isso é extremamente complicado. Você pode até entender muito de futebol, mas isso não é o suficiente, porque existem outras milhares de pessoas que também entendem e que também estão apostando. E toda essa sabedoria coletiva também é usada para que as próprias casas de apostas calculem as odds. Ou seja, no fundo, o próprio conhecimento dos apostadores ajuda a casa a ganhar. A casa nunca perde. Mas mesmo depois disso tudo, eu preciso admitir que existe sim um tipo de aposta esportiva em que a chance de lucro é de 100%. E eu estou falando da arbitragem, que é apostar que o árbitro da partida vai fazer alguma merda. Brincadeira. Arbitragem é a prática de encontrar odds diferentes em casas de apostas diferentes. Essa é uma estratégia que a gente utiliza, tá? Então, se você tiver interesse em fazer arbitragem esportiva, a gente tem outras 2 estratégias além da arbitragem. Então, a gente tem a arbitragem esportiva, tem o cash out e tem o Valor Tips. O link tá aqui embaixo na bio. Só entrar e participar. O nosso grupo é gratuito. Lá a gente manda mais de 10 oportunidades diariamente. Você não precisa, se não quiser, adquirir o software de arbitragem. Você pega as oportunidades do grupo tranquilamente, consegue colocar um dinheiro no bolso ali, beleza? A média de lucros ali varia bastante, mas a gente recomenda ter uma meta diária ali de 50, 100, 150 reais por dia com segurança em seu investimento. Por exemplo, vamos voltar mais uma vez pro jogo do time A contra o time B. Eles já se enfrentaram tantas vezes nesse vídeo que já virou um clássico. Vamos supor que seja uma final, então não tem chance de empate. Alguém vai vencer e vai ser campeão. Depois de uma série de cálculos, uma casa de apostas fictícia, a Elizabeth, pode considerar que o time A tem 40% de chance de vencer. Ou seja, ela vai oferecer uma odd de 2,5. Mas uma casa concorrente, a Bet Balanço, acha que o time B que tem 40% de chance de vencer. Então é ele quem paga uma odd de 2,5 nessa casa. E nesse cenário, é só você apostar, por exemplo, R$1.000 no time A na Elizabeth e mais R$1.000 no time B na Bet Balanço. Seja qual for a aposta vencedora, ela vai te dar um retorno de R$2.500. Considerando que no total você gastou R$2.000 para fazer 2 apostas, você teve um lucro garantido de R$500. Só tem um problema. É muito, mas muito raro encontrar oportunidade para fazer arbitragem. As casas de apostas tendem a oferecer odds mais ou menos parecidas umas com as outras. E mesmo assim, quando surge a oportunidade, as margens de lucro são bem menores do que eu usei nesse exemplo. O lucro garantido às vezes é só de 1 ou 2%. E além disso, quando as casas de apostas desconfiam que o cliente está usando o sistema delas para fazer arbitragem, elas podem simplesmente banir o apostador. As casas sempre ganham, mas se você descobrir um jeito de ganhar delas, as casas vão simplesmente te impedir de jogar. É mais ou menos o que acontece nos cassinos de verdade com quem tenta vencer a banca em um dos jogos mais populares de cartas, o Blackjack. Inclusive, esse é o jogo que eu falei lá no começo desse vídeo em que o apostador consegue aumentar a própria margem de vitórias. Tirem os donos de cassino da sala. De maneira bem resumida, o objetivo do Blackjack é ir pegando cartas aleatórias de baralho que quando somadas se aproximem ou igualem 21, mas sem ultrapassar esse valor. E ao mesmo tempo, a casa também joga Blackjack seguindo um algoritmo específico para puxar ou não cartas. Se o apostador tiver raciocínio rápido e tiver praticado, ele consegue contar as cartas e seguir um algoritmo de escolhas para ter uma chance de sucesso maior do que 50%, apostando alto só quando a casa tem altas chances de perder.
Essa estratégia, é claro, não garante sempre a vitória, mas ela aumenta a possibilidade de ganho do jogador e, como consequência, reduz a margem de lucro da casa. E por isso, muitos cassinos simplesmente proíbem que contadores de cartas participem desse jogo. E aqui vale deixar claro, contar cartas é literalmente só pensar, não é trapaça, é só jogar o jogo de forma estratégica. Em resumo, assim como os cassinos, as casas de apostas também se recusam a permitir qualquer estratégia que aumente a chance dos jogadores de se darem bem. Ou seja, pela última vez, a casa nunca perde. Mas então, se quem perde é sempre o apostador, por que mesmo assim tanta gente joga jurando que vai ganhar? Em primeiro lugar, por causa da publicidade abusiva. Muitas casas de aposta dão a entender nas suas propagandas que é muito fácil de ganhar dinheiro. Elas chegam a tratar as bets como se fossem uma fonte de renda extra. Além disso, quando pessoas famosas participam nessas propagandas, elas emprestam a própria credibilidade para essas empresas. E aí quem vê o comercial pensa, nossa, se o artista X está divulgando essa casa de aposta, deve ser um bom negócio. Eu nunca faria nada para enganar os fãs. Cara, um tema muito bacana que seria bacana de fazer é sobre os influenciadores, sim, porque eles divulgaram muito tigrinho, muito foguetinho, muito isso, e as casas de apostas, as empresas, né, de apostas, elas simplesmente davam uma conta fake para eles e eles sempre ganhavam, né, mostravam lá ganhando, ó, ganhei X, Y, Z, induzindo as pessoas ali, tipo, de baixa renda, né, a estarem apostando. Então, muitas das vezes ninguém ganhou dinheiro com isso, só os influenciadores de fato. E isso é muito chato, né? E eles ganhavam muito dinheiro com as suas percas, tá? Porque eles tinham uma parceria ali com as casas de apostas. Desculpa te decepcionar, mas faria sim. Talvez não de propósito. Talvez até por ingenuidade. Mas a propaganda que ele participa pode levar você a se endividar com as apostas. E até a ficar doente. Pois é, o vício nas bets pode causar danos sérios à saúde. E tudo por causa do que os jogos fazem com a nossa mente. Para entender o que se passa na cabeça do apostador, a gente precisa olhar para uma parte específica que fica no fundo do cérebro. É a área tegmental ventral. Lá existe uma concentração alta de dopamina, um neurotransmissor que costuma ser associado à sensação de prazer. Quando essa área é ativada, a dopamina flui em direção a outra parte do cérebro, o núcleo accumbens. E é quando ele chega lá que a gente tem uma sensação de desejo, de empolgação. Então sempre que existe algo ao nosso redor que pode nos deixar motivados, esse chamado circuito da recompensa é ativado. Mas essa sensação boa não dura para sempre. Na parte da frente do cérebro existe o neocórtex, que é a área do cérebro ligada à razão, ao planejamento. Essa é a área que, vou dizer desse jeito, corta o barato da área tegmental e faz com que a gente se sinta saciado, ou seja, que a gente mate a vontade daquilo que estava dando prazer. Esse é o funcionamento normal do cérebro, quando tudo está em equilíbrio. O problema é que existem algumas coisas que fazem tudo desandar. É o caso, por exemplo, das drogas. Elas provocam uma injeção momentânea e gigantesca de dopamina que impossibilita qualquer freio por parte do neocórtex. Conforme a pessoa vai usando mais drogas, o cérebro vai entendendo que só aquilo é capaz de oferecer tanto prazer. Nenhuma outra atividade se torna interessante e a pessoa fica dependente da substância. E até aqui eu tô falando de drogas, mas vocês já devem ter entendido onde eu quero chegar, né? As apostas provocam um efeito muito parecido. Elas ativam os mesmos circuitos cerebrais, mesmo sem usar substâncias químicas. Nesse caso, o prazer se dá pela possibilidade de ganhar muito dinheiro, em especial, muito rapidamente. É que quanto mais rápidas forem essas ondas de dopamina, mais rapidamente elas vão embora. Ou seja, as casas de apostas sempre buscam vender essa ilusão de que dá para ganhar dinheiro fácil e realmente a realidade não é essa. Não dá para ganhar dinheiro fácil e assim tem que batalhar muito. Até mesmo nas nossas estratégias aqui de arbitragem esportiva, de cash out, de valor tips, a gente sempre pontua e deixa bem claro, ó, não é uma estratégia para tu ficar rico do dia para noite. A gente fala que você vai ganhar de 50 a 150 reais por dia. É uma renda extra ali, tá? A gente não tem vergonha de falar isso. Você ganhar 100 reais todo dia, em 30 dias dá 3 mil reais no mês. É uma renda extra ali para te ajudar a ter lucro com a estratégia de aposta. Não é uma estratégia que você vai pegar ali 100 reais, vai transformar ele em 500 mil. Não é, fazendo múltiplas aí que nunca acontece você ganhar, né? E sempre você vai na múltipla lá. Aposta, 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 aposta. Chega no jogo final, sempre é o jogo final. Você vai lá e perde. Então você vai, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Muito difícil ganhar. Pode bater uma sorte grande de ganhar? Pode sim, claro. Tem gente que conseguiu ganhar dinheiro. Porém, essa dopamina ali que eles fazem com que você tenha, faz com que você se vicie e sempre quer apostar mais, mais e mais. E o problema está aí quando você começa a perder, que aí você quer buscar recuperar.
E aí o nosso cérebro fica querendo mais e mais, e o jogador acaba entrando em um ciclo sem fim. E isso vale tanto para os cassinos tradicionais quanto para as bets virtuais. A possibilidade de jogar um caça-níquel e ganhar moedas, ou de adivinhar o vencedor de uma partida quando ela tá prestes a começar, deixa o apostador muito animado. E aí, das duas, uma. Ou ele ganha e fica ainda mais motivado a jogar de novo, ou ele perde e aí fica frustrado querendo jogar de novo para pelo menos recuperar o prejuízo. Ou seja, independente de qual seja o resultado, o nosso cérebro fica querendo mais. E é exatamente assim que surge o vício em jogos. Esse vício começou a ser tratado como um transtorno já nos anos 1980, e em 2013 passou a ser classificado como um tipo de dependência que tem até um nome próprio: ludopatia, reconhecida como uma doença pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela Organização Mundial de Saúde. A ludopatia pode provocar variações de humor, ansiedade e até depressão, além de levar famílias inteiras à ruína financeira. Reportagens relatam casos de divórcios motivados porque uma das pessoas do casal está completamente viciada em jogar. Os apostadores compulsivos chegam a vender o carro, a casa e até se envolver em crimes para poder bancar a jogatina. Ou seja, as bets se tornaram um problema de saúde e até de segurança pública. Cara, isso é verdade. Eu tenho um vizinho aqui que ele uma vez me pediu dinheiro emprestado. Ele me pediu acho que R$ 500, eu não emprestei. E pouco tempo depois eu descobri que ele tinha pedido dinheiro emprestado para outros conhecidos. E inclusive ele tá devendo dinheiro para agiota. Então uma família até ficou desesperada, né? Tá até vendendo uma casa aqui. E realmente é uma situação muito complicada, né? Então tem pessoas que até morrem por causa disso. E aqui você pode até pensar, pô, mas eu apostei e não fiquei viciado. Pois é, pesquisas indicam que a genética está altamente conectada com as chances de alguma pessoa desenvolver algum vício. Existem indivíduos mais e menos propensos a desenvolver vícios em apostas por conta do DNA. E o DNA é algo que ninguém controla. Aqui vale lembrar que as apostas sempre existiram e certamente elas vão continuar existindo. Mas a facilidade de jogar hoje em dia sem precisar sair de casa fazendo tudo pelo celular torna meio que urgente a necessidade de uma regulação. É preciso que existam leis bem definidas para os algoritmos dos cassinos virtuais e também para a publicidade das bets, exatamente como foi feito com o cigarro. Antigamente era comum ver propagandas de cigarro na TV, o que hoje em dia é inimaginável. Além de não haver mais comerciais, toda embalagem tem aqueles alertas enormes e assustadores sobre os riscos de fumar. E esse poderia ser um caminho interessante a ser seguido pelas casas de apostas. A destinação de recursos arrecadados pelas bets para a saúde pública também é uma boa saída. É o que acontece no Reino Unido, que é visto como um exemplo a ser seguido mundialmente quando o assunto é regulamentação das apostas. Por lá, todas as bets pagam uma alíquota de 15% sobre o próprio lucro, e a maior parte desse valor vai para o NHS, que é como se fosse o SUS britânico. Ou seja, não se trata de proibir, porque isso não funciona no mundo real, mas de conter os possíveis danos causados pelas bets e educar as pessoas sobre os malefícios que as apostas podem causar. Enquanto isso não acontece, é importante que cada pessoa seja responsável e ajude a tomar conta de si próprio, dos amigos e dos familiares. Se alguém que você conhece está viciado em apostas, vale a pena procurar ajuda médica. E se você sentir vontade de apostar pela primeira vez, pense com calma em tudo que eu trouxe até aqui nesse vídeo. Será que vale a pena dar abertura para um potencial vício que vai fazer mal à sua saúde física e financeira? O ideal é não entrar nesse mundo de apostas e se divertir apenas em jogos gratuitos como Dota 2 ou com vídeos de ciência no YouTube. Mas em últimos casos, se você for uma pessoa muito responsável, maior de idade e quiser apostar só de vez em quando, lembre pelo menos de tomar uma série de cuidados. Aposte somente valores pequenos que não possam comprometer de nenhuma forma o seu orçamento. E tenha em vista que essa jamais deve ser tratada como uma fonte de renda. É apenas uma fonte de diversão, de perda de renda. E além de separar um valor pequeno, também dedique um tempo curto para essa atividade. Não perca horas do seu dia, nem dias da sua vida buscando formas de ganhar dinheiro fácil enquanto a vida passa lá fora. Em resumo, dedique o seu tempo a formas mais seguras e saudáveis de distração, ao lado das pessoas que realmente se importam com você. Não se deixe levar pelas promessas milagrosas de quem depende do seu prejuízo para poder lucrar. Afinal, como eu trouxe ao longo de todo esse vídeo, a biologia e a matemática mostram que as bets são um mau negócio para sua saúde e para o seu bolso. E você não vai querer apostar suas fichas contra a ciência. Muito obrigado e até a próxima. Cara, perfeito, perfeito. É o que as bets fazem com o seu cérebro. Esse cara aqui fez um vídeo absurdo, absurdo. Ele tá de parabéns, ó. Tirou onda. E é isso mesmo, concordo 100% com ele. As bets, mesmo eu tendo um grupo, né, um canal onde a gente utiliza, né, as bets ali, só que a gente utiliza as bets para ganhar dinheiro. Então a gente não tá a favor das casas de apostas, a gente está contra as casas de apostas. Porque a nossa estratégia não depende da sorte, tá? A gente simplesmente utiliza o sistema contra o sistema, né? A gente se aproveita do erro das odds das casas. Toda a nossa estratégia se aproveita dos erros de precificação de odds.
Então a gente consegue lucrar bastante com elas e a gente sempre busca, né, tá passando esse conhecimento para os nossos alunos. Então, estratégia que a gente utiliza. Se você quiser participar dos nossos grupos 100% gratuito, vou deixar o link aqui na descrição e vem para a família RD King lucrar com o relevante do mercado do trade esportivo, com a arbitragem esportiva, cash out e valor de chips. Tamo junto e até o próximo vídeo.